Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria que vocês confirmassem para a gente se vocês estão nos ouvindo com clareza, se vocês estão vendo já a apresentação, pode ir mandando aqui no chat para a gente já dar início ao webinar. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Boa pessoal? Boa tarde, tarde. Geita. Bom, então tá tudo certo, vamos começar. Prazer, muitos de vocês eu acredito que não me conhecem, eu sou a Carolina, eu cuido da gestão de pessoas aqui na Cetrab, e hoje a gente vai trazer esse webinar voltado para a atualização da NR1 e algumas ações práticas e estratégicas para o RH também. A gente vai conduzir no sentido de mais explicativo mesmo, mas vocês vão mandando as perguntas no chat. A gente também rodou um formulário, acredito que vocês receberam, e algumas pessoas já mandaram perguntas através do e-mail. Então, a gente já colocou essas perguntas na própria apresentação para responder hoje. E todas as perguntas que vocês forem mandando ao longo do webinar, no final do webinar, a gente vai retomar e responder elas também, tá bom? Então, é isso, gente. Pode começar, João, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde para todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a gestão aí dos riscos psicossociais. A gente entende que muitos ainda de vocês ainda estão com dúvidas com relação a como agir, a como fazer a coisa acontecer, né? É algo bastante novo. Na verdade, o governo iniciou esse projeto no ano passado e já era para estar valendo a partir do ano passado e por conta aí até foi uma solicitação das próprias empresas, né? Dos empresários, para que houvesse uma prorrogação desse prazo e para que desse tempo das empresas se adequarem, entenderem melhor o que é fazer a gestão desses riscos psicossociais, enfim. Baseado nisso, o próprio governo ele prorrogou o prazo e prometeu aí lançar uma cartilha dando os caminhos para que as empresas pudessem estar se adequando aí, né, na gestão desses riscos psicossociais. Foi dado um prazo maior, então, no ano passado foi dado um prazo, e que a partir do dia 26 de maio deste ano, efetivamente essas informações sobre os riscos psicossociais deveriam estar constando nos laudos e as empresas deveriam estar tomando ações para que pudesse fazer a gestão desses riscos. E quando nós falamos dos riscos psicossociais, aí, na verdade, eu tive perguntas já de vários colegas aqui, até técnicos, engenheiros de segurança, falando assim, ó, bom, nós tínhamos aí o risco químico, físico, biológico, econômico de acidente, que eram as 5 categorias de risco, e aí agora, entrando no risco psicossocial, nós teremos uma sexta categoria, né? Não, não teremos uma sexta categoria. O que nós teremos, na verdade, é a inclusão dos riscos psicossociais dentro dos riscos ergonômicos. Então, continua risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente, tá certo? E o risco psicossocial ele vai entrar como se fosse parte aí, integrante do risco ergonômico. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender que não teremos um sexto risco? Pois bem, então a partir de maio agora, o que o governo está exigindo, e o que é lei, é que as empresas, a partir do dia 26 de maio, constem esses riscos e demonstrem na prática, até no caso de uma fiscalização, de que forma está sendo feita a gestão desses riscos psicossociais. Mas antes de falar de que forma está sendo feita a gestão desses riscos psicossociais, vamos falar um pouquinho aí do conceito, né? Do conceito. Houve atualização da NR1, houve a inclusão formal dos riscos psicossociais no PGR, então agora o nosso programa PGR, aquele programa de gestão de risco, ele terá a inclusão também dos riscos psicossociais, e isso é obrigatório a partir do dia 26 de maio, tá, pessoal? Até aqui nós temos feito para muitas empresas, já estamos colocando esses riscos nos levantamentos que estamos fazendo, mas ele é obrigatoriamente, para a questão até de fiscalização, é só a partir do dia 26 de maio, tá certo? Então, o governo. Mas por que, João? Então, nós estamos falando aí da gestão do risco psicossocial. Qual o intuito do governo em estar fazendo, em estar colocando mais essa carga, mais essa sobrecarga para as empresas? Na verdade,
o objetivo do governo é ter uma gestão maior sobre o número de afastamentos, né? Tinha um afastamento muito grande aí por transtornos mentais, por questão de assédio, é, 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 assédio, violência, cobrança excessiva, as pessoas às vezes tinham burnout, se afastavam, estavam aí categorizadas naquele CDF, né? E gerou essa quantidade muito grande de afastamento, gerando-se essa quantidade muito grande de afastamento, isso também fica custoso para o próprio governo. Então, baseado nesse número grande de afastamentos que nós tínhamos aí, o governo decidiu, então, fazer uma gestão desse risco, assim como foi feito lá no passado, pessoal. Nós não tínhamos aí, nós não tínhamos um procedimento específico para trabalho em espaço confinado, nós não tínhamos um procedimento específico para trabalho em altura, né? Tínhamos umas pequenas pinceladas aí na NR18, algumas coisas, mas nada específico. E um número muito grande de morte, de afastamento, por conta de gente dentro de espaço confinado, dentro de silo, dentro de poço, trabalho em altura, esse pessoal que faz limpeza de fachada. Baseado nisso, o governo foi lá e fez a NR33, né, para espaço confinado, então criou uma norma dizendo que tem que haver treinamento, que tem que haver uma gestão maior disso, e criou também uma outra norma, que é a NR35, para poder fazer a gestão das pessoas que trabalham acima de 2 metros. Não existia nada no momento. Então, e tudo isso foi baseado no número de acidentes, no número de afastamentos. Por quê? Isso custa para o governo, isso custa para a Previdência, isso custa para o INSS, e eles estão fechando o cerco cada vez mais. Dizendo, olha, se você se acidentar, se você não cuidar do seu funcionário, se você não tiver uma gestão sobre a saúde, sobre a integridade física do seu funcionário, quem deverá arcar com isso e pagar por isso é você, empresa, e não nós, governo. Então, foi feito isso lá no passado, da NR33, com a NR33, né, com a entrada da NR33, com a entrada da NR35, e agora nós estamos tendo aí agora a inclusão dos riscos psicossociais, por conta da grande demanda e risco e quantidade de afastamento que nós temos hoje no Brasil. Agora, só para deixar bem claro, para a gente relembrar aí, pessoal, o que são considerados aí riscos psicossociais? Temos aí uma dezena, uma centena de riscos psicossociais, né? Mas são as sobrecargas, a meta excessiva, os conflitos interpessoais, organização inadequada do trabalho, o assédio, tá? Está muito em alta hoje, tá? E tem gente, inclusive, confundindo assédio com cobrança de serviço. Precisa tomar muito cuidado, porque vocês, gestores que estão à frente de uma empresa, têm o poder diretivo do negócio e tem que muitas vezes estar cobrando o funcionário por aquela demanda que precisa ser entregue. Isso não é assédio, tá, gente? Isso é cobrança de trabalho. Existe um contrato de trabalho onde o empregador tem o comando da empresa e o empregado está lá para fazer a execução. Claro que essa relação entre o empregador e entre o empregado tem que ser uma relação saudável. Entretanto, o que nós temos visto muitas vezes é a pessoa confundindo ordem, cobrança de serviço com assédio moral, né? Então, se perdeu um pouco essas informações. Então, a gente vai precisar vir agora, nós, enquanto empresas, enquanto sociedade, nós vamos estar vindo organizando isso, tá? Para realmente caracterizar o que é um assédio. Porque o assédio é aquela cobrança, é aquela conduta reiterada, né? Diminuindo, menosprezando, ou achincalhando com as pessoas. Isso sim pode ser considerado um assédio. A cobrança de trabalho em si, isso é uma relação de emprego, gente, é uma relação entre empregador e empregado, tá bom? Então precisamos tomar cuidado para não confundir isso, e nós temos visto com frequência clientes nossos reclamando, porque, olha, eu não posso nem cobrar mais para o empregado trabalhar, porque se eu cobrar para o empregado trabalhar, ele fala que é assédio. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, para que não haja uma confusão aí na interpretação do que realmente é um assédio, tá bom? Então, aquela pressão hierárquica excessiva, todos esses riscos aqui são ligados à forma de como o trabalho é organizado. Ficou claro aí o que são os riscos psicossociais? Ficou, né? O que a NR1 exige? Já que nós teremos que colocar essas informações dentro do próprio PGR, o que a NR1 exige? Que se identifique os riscos e de que forma esse risco pode ser identificado. Com a cartilha que o governo lançou, né, ele lançou uma cartilha agora no final do ano, ele não aplicou nenhum, ele não direcionou o levantamento desses riscos para nenhuma metodologia já existente.
o que o governo deixou bem claro nessa cartilha, para exemplificar de como fazer o levantamento desses riscos, é que eles podem, inclusive, ser feitos junto da avaliação do risco químico, do risco físico, do risco biológico, através de pequenas entrevistas, através de um workshop. Então, imagine você que eu estou fazendo dentro da empresa o levantamento de um risco, para fazer o PGR, o levantamento de um risco químico, físico, biológico, ergonômico, eu também já estarei lá para fazer o levantamento dos riscos psicossociais. Então, fazendo pequenas entrevistas com os funcionários lá na própria linha de produção, fazendo pequenas reuniões ali de 8, 10 pessoas, colhendo essas informações e trazendo para poder fazer a identificação desses riscos. Então, aí você vai fazer uma avaliação daquilo que você conseguiu mensurar, você vai fazer a mensuração daquilo que você conseguiu levantar dentro da empresa, né? Vai classificar, e aí, a partir daí, vamos lançar as medidas de controle. Quais são as medidas de controle? Olha, tem uma dezena de medidas de controle aí que a gente pode estar colocando como plano de ação, tá bom? Por exemplo, uma linha de telefone, uma linha telefônica de compliance ou de como é que eu posso dizer qual a palavra mais correta dessa? Uma linha de escuta, tá? Para que os funcionários possam, inclusive, um canal de denúncia. Estava tentando lembrar essa palavra, perdoe. Um canal de denúncia com uma linha de escuta, onde os funcionários possam estar formalizando de forma até anônima o que está acontecendo dentro da empresa, através de palestras, através de treinamentos. E aí, junto disso, se faz, a partir dessas medidas de controle, fazer um monitoramento se essas medidas de controle estão sendo eficazes ou não. Então, faz-se a identificação dos riscos, a avaliação, classifica-se esses riscos psicossociais, se estão leve, moderado, se são riscos triviais, ou se realmente está uma coisa muito excessiva. Né? Baseado nessa classificação, estabelece-se quais são as medidas de controle, o que as empresas podem fazer, e aí nós vamos dar para vocês os caminhos daquilo que é viável se fazer. E aí, sim, entra no PGR, né, que é a gestão de riscos, o monitoramento contínuo dessas medidas de controle e a efetividade dela naquilo que foi levantado, naquilo que foi identificado. Tá bom? Não sei se ficou Exato, claro, pessoal. pessoal. E complementando um pouquinho a fala dele, é exatamente o que a gente falou no início desse nosso webinar. Os riscos ergonômicos, os riscos psicossociais, eles vão entrar como um risco ergonômico. Então, a avaliação desses riscos vai ser da mesma forma que qualquer outro risco, como ruído, vibração, calor e assim por diante. Então, de acordo com o que a própria NR1 exige, precisa constar nos documentos uma avaliação com embasamento e metodologia técnica, precisa constar uma classificação desses riscos, se ele é provável, é pouco provável, eventual, se ele é habitual, intermitente. Precisam constar as medidas de controle e precisa ter esse monitoramento contínuo. É aquilo que o senhor João acabou de comentar. O GRO em si, ele precisa ser realizado. Então, o gerenciamento desses riscos, tanto na avaliação inicial desses riscos, como também aí na gestão deles. Como que, se esse risco está alto, se ele está baixo, se a gente está tomando todas as medidas necessárias. Então, a avaliação é como se fosse qualquer outro risco. Não é um bicho de sete cabeças, igual está todo mundo pensando agora, né? E eu vou trazer um pouquinho aqui, tá, pessoal? Como que é a nossa metodologia? Como Só um que a minutinho, Daniel. Só CETRAB um vai minutinho. aplicar a Só avaliação para desses riscos psicossociais? Como que Daniel, a gente vai inserir essas informações? só um minutinho, por favor, filho. É preciso deixar bem claro também, voltando no slide anterior, que quando nós falamos o que a NR1 exige, nós estamos falando de gerenciamento do risco, tá, pessoal? Muitas empresas, muitos clientes estão correndo, contratando psicólogo, fazendo teste psicossocial, fazendo um monte de coisa. Não, não. O que a legislação exige é um gerenciamento, um acompanhamento e um monitoramento desses riscos, tá bom? Então, não precisa se atropelar, está contratando psicólogo, está comprando curso, está comprando. Fiquem tranquilos.
Porque, na verdade, a única coisa que a legislação exige é a identificação, avaliação, monitoramento e controle desses riscos. E para isso não precisamos, cada uma das empresas aí que nós atendemos, ou cada uma das empresas que nós temos no país aí, não precisa ter um psicólogo, contratar um psicólogo para fazer teste de avaliação, para fazer. Muita gente se perdeu nessas informações e acabou se atrapalhando, acabou colocando, na verdade, assim, no intuito até de atender a própria legislação, acabou tendo um custo e um gasto desnecessário e que realmente não vai agregar valor para aquilo que a própria legislação exige. Tá bom? Perdoa, pode continuar. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que o senhor João comentou. E agora eu vou comentar um pouquinho com vocês, eu vou trazer de um ponto de vista mais técnico, tá? Explicando para vocês como que isso vai, como que faremos essa avaliação desses riscos, como que isso vai constar na documentação dos nossos clientes de gestão e em quais documentações que essas informações vão aparecer, como elas vão aparecer, e vocês podem ir mandando as perguntas no chat, tá, pessoal? Só complementando aqui, que no final da apresentação a gente vai pegar essas perguntas, vai responder vocês, tá? E vai trazer algumas perguntas que nós recebemos através do formulário. Também que nós disparamos aí nos últimos dias para vocês e nós já recebemos algumas perguntas. Tá bom? Primeiro de tudo, tá, pessoal? O que que precisa ficar claro? A CETRAB não está criando nenhuma metodologia. Não é uma metodologia que o especialista da CETRAB, Daniel, está determinando. Não. Nós estamos utilizando exatamente como base a própria recomendação e a metodologia que o Ministério do Trabalho forneceu para todas as empresas. Como o senhor João comentou no início do webinar, o próprio Ministério do Trabalho, nesse ano, forneceu um guia de atendimento aos riscos psicossociais. E ele, nesse guia, ele explica como que ele recomenda que seja feito as avaliações, se vai ser feito por um questionário, se pode ser feito de forma qualitativa, se pode ser feito por meio de workshops e assim por diante. E nós estamos utilizando a metodologia que o próprio Ministério do Trabalho sugere que seja realizado, que é a avaliação qualitativa durante a visita técnica. Então, como que vai funcionar, tá, pessoal? Como que a CETRAB vai fazer essa avaliação qualitativa? Muito simples. No momento da visita técnica, quando nós deslocarmos o nosso técnico ou o nosso engenheiro para fazer o levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, os riscos psicossociais também serão avaliados neste momento, tá? Perfeito. Daniel, mas como que vai ser feita essa avaliação? Muito simples, tá, pessoal? A avaliação, de acordo com o que o próprio Ministério do Trabalho nos sugeriu para fazermos, é da seguinte forma: nós conversarmos com algumas pessoas de alguns setores, conversarmos com a liderança, entendermos qual que é a rotina do dia a dia de cada setor, entender se já teve se existe uma questão de estresse, se existe uma questão de repetitividade, se existe uma questão de pressão no ambiente de trabalho. E com base nessas conversas e com base no conhecimento e na experiência do nosso próprio técnico no momento da visita, é onde nós conseguiremos fazer essa avaliação. Pô, Daniel, legal, eu entendi, ficou claro, mas e se o técnico identificar na minha empresa que teve um risco que ficou acima do limite de tolerância, teve um risco que ficou acima dos critérios estabelecidos? Como que vai funcionar? Vocês vão colocar já essa informação no meu laudo, no meu documento? Como que vai funcionar? Muito simples, tá, pessoal? A gente não vai colocar nenhuma informação nos documentos que possam prejudicar vocês. Todas as informações que nós formos colocar nos documentos, elas vão ter uma base e um critério técnico, tá? Então, não vai ser só, inserir o risco nos documentos e ficou dessa forma. Não, tudo isso vai ser conversado e alinhado junto com vocês. Por exemplo, se identificarmos que na empresa X teve um risco que deu, por exemplo, o risco de pressão no ambiente de trabalho, deu um pouco acima do que a própria norma estabelece, do que os critérios
psicossociais estabelecem, nós vamos identificar e fazer uma tratativa mais assertiva nesse ponto, junto com o próprio RH, junto com o próprio SESMIT da empresa. Então, nós vamos conversar, pessoal. Olha, acho que seria interessante a gente fazer uma nova avaliação nesse setor, nesse ponto que a gente identificou que deu acima do limite de tolerância, deu acima de uns critérios estabelecidos pelas próprias legislações aplicáveis. Então, vamos tratar esse ponto, vamos verificar, vamos inserir isso como uma medida no plano de ação. Então, tudo isso vai ser colocado de uma forma super positiva, tá, pessoal? Outro detalhe, como que vai ser feita a classificação desse risco? Normalmente, tá, pessoal, nós vamos fazer essa classificação, estou utilizando aqui como exemplo, é, em muitas empresas que nós já estamos inserindo esses riscos psicossociais. 99% dos casos, nós não estamos identificando nenhum critério acima do esperado, do limite. Então, como que está constando isso nos documentos? Está constando como que existe o risco, mas está constando que a classificação ela é pouco provável, a exposição ela é trivial. Essa exposição ela é proveniente da execução das atividades, do ambiente de trabalho, porque a gente tem que entender o seguinte, tá, pessoal? Risco psicossocial vai existir independente do ramo, independente do ambiente de trabalho. Você tem aquela exposição independente de onde você for atuar. Você precisa conversar com o cliente, você precisa responder um e-mail, você precisa, às vezes tem aquela pressão por entregas, às vezes vocês têm aquele estresse no ambiente de trabalho, então independente de onde você for trabalhar, isso vai existir. O importante não é só o risco só constar nos documentos, mas sim como ele vai constar. Tá bom, pessoal? Onde que isso vai constar? Onde que vão constar esses riscos psicossociais? Eles vão constar em dois documentos primordiais, tá, pessoal? Que é o PGR e a análise ergonômica do trabalho. Tanto a AEP, né, que é a análise ergonômica preliminar, como a AET, que é a análise ergonômica do trabalho em si, tá, pessoal? Como que isso vai constar? Muito simples. Essas informações vão constar como se fosse qualquer outro risco. Então, vai aparecer no PGR de vocês, vai aparecer lá nos setores. Se for classificado por GHE, vai aparecer no GHE. Se for classificado por função, vai aparecer nas próprias funções mesmo da classificação dos riscos, tá? Como que isso vai aparecer? Vai aparecer da seguinte forma, tá, pessoal? Risco psicossocial. Esse é o nome do risco que vai aparecer nesses documentos. Legal. Daniel, mas por que que isso vai aparecer na análise ergonômica? Como o risco psicossocial, ele é um risco ergonômico, como o senhor João já adiantou no início da webinar, e nós estamos fazendo uma análise ergonômica, então isso também precisa constar nesses documentos ergonômicos, porque eles também são riscos que vão aparecer e vão causar impacto também. É possível, tá, pessoal, que esses riscos, eles também constem em outros documentos porque eles são interligados. Por exemplo, no PCMSO. No PCMSO, como ele é vinculado com o PGR, então, com certeza, nele também vai aparecer esse risco, tá? Mas tem um ponto muito importante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a gente não precisa ficar preocupado com o fato de estar esse risco no PGR. É diferente, os riscos psicossociais, eles são diferentes de outros riscos, como, por exemplo, o trabalho em altura. A legislação, ela nos dá critérios referente a trabalho em altura, por exemplo. Se existe o risco de trabalho em altura, é necessário que conste no PCMSO muitos exames para a gente atender a legislação. Então, por exemplo, se eu tenho risco de trabalho em altura, eu tenho que realizar o eletrocardiograma, eletroencefalograma, o exame de glicemia, a avaliação psicossocial e assim por diante, entre outros exames. Com os riscos psicossociais,
são diferentes. O fato da gente estar incluindo esses riscos nos documentos não irá causar nenhum impacto quando nós falamos de exames, tá, pessoal? Então, o fato de eu constar um risco psicossocial no PGR não terá nenhum impacto no PCMSO. Não vai ser necessário realizar mais nenhum outro exame, não vai ser incluído no relatório analítico e assim por diante, tá, pessoal? Então, podem ficar despreocupados quanto a isso. Impactos práticos, tá, pessoal? Vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu já até adiantei, mas é, quais são os impactos que isso pode causar na empresa de vocês e o que não vai causar, tá? Que está sendo hoje uma preocupação, acho que geral, tá? Quanto a isso. Vamos falar primeiro aí sobre o ASO, tá? Daniel, no meu ASO, quando eu recebo, eu visualizo lá no SGG, no portal da Cetrab, aparece lá todos os riscos no ASO. Então aparece que o meu funcionário está exposto a ruído, aparece que ele tem um risco ergonômico X, aparece que ele está exposto à vibração, aparece que ele está exposto a calor e assim por diante. No meu ASO, também vai constar esse risco psicossocial? Sim, mas como que isso vai aparecer, tá, pessoal, no ASO de vocês? Ele vai aparecer como se fosse qualquer outro risco. E o importante realmente é como que isso vai constar no PGR. Quais são os impactos que isso vai causar? Muito tranquilo. Como eu falei para vocês, que a classificação, a metodologia, tudo vai sair, digamos que 99% dos casos, eles vão sair com pouca exposição, trivial, proveniente do ambiente de trabalho, é tudo muito tranquilo, tá, pessoal? Não causa nenhum impacto nem jurídico, nem muito menos trabalhista para vocês, tá bom? A avaliação clínica, igual eu falei para vocês, não vai acrescentar mais nenhum exame. Então, continua sendo a avaliação, ela continua sendo feita da forma como está, e os riscos, os demais riscos que vão trazer as diretrizes para os exames. Tá bom? O senhor João está com a mão levantada, quer fazer um complemento? Não, deixar bem claro que assim, a classificação de um alto risco, ela, ela acaba sendo, sem uma evidência, acaba sendo também aí um erro técnico, né? Então, nós temos que entender e fazer esse levantamento de uma forma conservadora para proteger a empresa e, e dar caminhos para que haja aí o gerenciamento desses riscos, tá? Pessoal, eu vou reforçar, tá? Nós precisamos, na verdade, fazer o levantamento, a gestão, a classificação desses riscos. Não precisa ter todo esse pânico que estão tendo grandes empresas aí, grandes empresas não, a maioria das empresas, um pânico com, olha, eu vou ter que fazer exames a mais, como o Daniel estava explicando agora, eu vou ter que fazer alguns exames a mais, isso vai estar constando no ASO, nossa, eu vou ter que contratar psicólogo, eu vou ter... Não precisa, na verdade, desse alarde todo, tá? O que nós precisamos fazer é diagnosticar, classificar, tomar ações e monitorar essas ações. E é isso que nós estaremos fazendo com vocês com relação com relação aos laudos. Essas informações estarão constando no laudo, nós estaremos fazendo esse levantamento em campo, quando formos fazer os levantamentos dos riscos, e aí vamos dizer para vocês, inclusive, quais são os melhores caminhos, quais são as melhores medidas que devemos tomar com base naquilo que foi levantado, para que junto possamos estar fazendo o monitoramento desses riscos. Assim como já fazemos o monitoramento hoje do risco químico, assim como fazemos o monitoramento do ruído, assim como fazemos o monitoramento do risco ergonômico. Então, assim, é um risco que está dentro do risco, está classificado como risco ergonômico aí, mas na verdade, assim, não precisa esse pânico todo que se criou na sociedade, tá? Eu vi muita coisa na internet, eu vi muito psicólogo vendendo curso, vendendo treinamento, com todo respeito aos profissionais, mas tem muita gente querendo se aproveitar da situação de pânico das empresas, né? As empresas muitas vezes com medo de tomar multa, de ser fiscalizada, de ser auditada, e essas informações estarem de uma forma, não estarem de uma forma desencontrada. Então, se aproveitando desse medo, eu vi muitos profissionais vendendo treinamentos e vendendo cursos e vendendo coisas que na realidade não condizem com aquilo que as empresas precisam, tá? O que nós precisamos fazer é uma gestão dos riscos psicossociais.
Isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito técnica, de uma forma conservadora, entendendo a realidade de cada uma dessas empresas, de cada um desses nossos parceiros. Se realmente no levantamento for identificado algo que foge da realidade, estaremos em contato com a direção dessas empresas para que juntos possamos tomar uma ação. Então, o que eu gostaria de explicitar e deixar bem claro para vocês é isso. Não fiquem em pânico com relação a esse risco, tá? A CETRAB hoje já está tomando todas as ações para que vocês estejam cobertos pela legislação e não fiquem expostos de maneira nenhuma, tá bom? Pode continuar, Daniel. Obrigado. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que o senhor João comentou. Os extremos é ruim, tá? Então, se não, nem vou falar de risco psicossocial, não vou constar isso no meu documento, tal, sendo muito extremo para menos, ou sendo muito extremo para mais, contratando psicólogo e fazendo mídia. Não tem necessidade disso, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando de forma consciente. Então, a gente vai dar todo o material para vocês, todas as informações necessárias. E é aquilo, nós somos a assessoria que presta esse suporte para vocês. Então, o que vocês precisarem, se vocês tiverem qualquer dúvida, antes de tomar alguma ação que vai causar impacto, principalmente, né, monetário para vocês, entre em contato com a gente, tá, pessoal? Porque a gente está aqui para dar todos os caminhos para vocês, tá bom? Então, só finalizando sobre o ASO, né? Também o fato de constar risco psicossocial não vai causar nenhum impacto nas aptidões, tá? Dos ASOS. Tem outro detalhe também, tá, pessoal? É quando a gente fala da avaliação dos riscos psicossociais, é muito diferente do exame avaliação psicossocial. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. A avaliação psicossocial é o exame que nós fazemos para trabalho em altura, né? Que é aquele exame dos pauzinhos, né? Então, é muito diferente da avaliação dos riscos psicossociais. Então, vamos deixar isso bem separado, tá bom? Sobre o FAP, tá, pessoal? Daniel, eu estou incluindo essas informações nos meus documentos. Vai causar algum impacto no meu FAP? Vai aumentar o meu índice? Vai aumentar a minha alíquota? Pessoal, não. É da mesma forma dos riscos no PGR, dos demais riscos. O fato de eu incluir esse risco no PGR não vai alterar em nada. Não vai alterar o índice, não vai alterar a alíquota, não vai impactar em nada para vocês quando a gente fala de FAP. O que altera, né? Aí, quando nós falamos de afastamento, questão de acidente de trabalho, aí sim, mas inserir essas informações nos documentos técnicos não vai causar nenhum impacto para vocês. Mas aí, quando nós falamos de FAP, a gente tem que tomar cuidado, porque os critérios para a gente manter ou reduzir a alíquota, reduzir aí os índices, são os mesmos critérios que a gente utiliza para qualquer outro risco. Então, nós precisamos ter uma gestão preventiva, da mesma forma como está nos slides, tá, pessoal? Então, se nós temos a possibilidade de melhorar, nós devemos melhorar. Por exemplo, eu estou tendo muitos problemas aqui na minha empresa por conta de ruído. Então, o ruído está muito alto, eu estou tendo muitos afastamentos, problemas nas minhas audiometrias que eu estou fazendo. Legal. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Vamos fazer a substituição do EPI? Vamos fazer um enclausuramento de uma máquina? Vamos fazer uma mudança no processo produtivo? Ou seja, da mesma forma que qualquer outro risco, né, essas medidas, essa gestão desses riscos precisa ser feita também com os riscos psicossociais. Então, se a empresa identificar que está tendo afastamentos de CDF, está tendo muitos problemas relacionados aos riscos psicossociais em algum setor específico, em alguma função específica, também são necessários aí, é necessário tomar algumas medidas para que a gente consiga reduzir e não ter mais nenhum impacto futuro, tá bom? Pessoal, isso gera multa? Vamos lá. Quando a gente fala de multa, é muito abrangente, tá? A multa ela pode ocorrer de duas formas. Ou se a gente não fez
essa gestão desses riscos psicossociais e eles nem constam nos documentos, então pela ausência, né, desses riscos, ou por eles estarem mal gerenciados, estarem constando de forma aleatória nos documentos. Foi aquilo que eu já tinha até comentado, tá, pessoal? A gente não está inserindo essas informações de forma aleatória nos documentos. Nós estamos utilizando uma metodologia, estamos utilizando um embasamento técnico para constar essas informações. Então, é exatamente isso que tem que ficar claro, tá, pessoal? A multa, ela pode ocorrer pelos extremos. Então, pelo fato de não ter ou pelo fato de ter, mas ele estar mal inserido nesses documentos, tá bom? Pessoal, outro detalhe. Quando a gente fala de gerenciamento, não é só o fato de constar o risco no documento, mas sim quais são as medidas e as informações que constam no plano de ação. Elas estão sendo realizadas? Por exemplo, no plano de ação, suponhamos, tá, pessoal, que a gente coloca uma informação falando sobre a questão que o senhor João comentou de ter uma ouvidoria para um compliance para receber essas denúncias de assédio e assim por diante. Maravilha. A empresa ela tomou essas ações, ela seguiu e fez o que estava determinado no plano de ação? Sim, fizemos. Maravilha. Então não tem o que se falar em referente à multa. Ah, não, Daniel, recebi aqui uma fiscalização e realmente essas questões que estavam no plano de ação a gente não seguiu, a gente não fez. Aí sim pode gerar uma multa, tá bom, pessoal? É aquilo que a gente sempre fala. O fato de ser feita essa gestão, nós atuamos com prevenção, tá, pessoal? Nós somos prevencionistas. Então, o fato da gente fazer essa gestão de forma coordenada e de forma precavida, a gente consegue aí reduzir qualquer passivo trabalhista, tá bom? Pessoal, agora aqui foi só uma introdução explicando de forma técnica um pouquinho sobre a questão dos riscos psicossociais, como que eles vão constar nos documentos, né? Qual que vai ser a metodologia de aplicação da parte técnica, tá bom? Mas agora eu vou abrir aqui a fala para a Carol, ela vai complementar um pouquinho mais do papel estratégico no RH. Quais são algumas medidas estratégicas, quais são alguns caminhos que o time de RH e SESNIT podem seguir para fazer essa gestão de forma mais completa, tá bom? Ô, Carol, eu vou parar de compartilhar aqui, você compartilha por aí, pode Tá ser? bom, beleza. Enquanto isso, pessoal, continuem mandando as perguntas no chat, tá? Que posteriormente a gente já vai responder todas elas, tá bom? Isso mesmo. Tá aparecendo minha tela aí para vocês? Tá sim, Carol. Tá bom. Então, retomando meu boa tarde inicial, acredito que tem muitos colegas aqui do RH. Hoje eu atuo diretamente aqui no RH da CETRAB e acompanho muitos grupos de RH, né? Tenho participado de alguns cursos voltados a essa atualização. E o RH está em pânicos, né? A gente está tentando entender como incorporar tudo isso que vem acontecendo. Então, a ideia do material que a gente trouxe hoje é realmente tranquilizá-los, assim como o João e o Daniel já mencionaram. Eles passaram um pouco de como a CETRAB vai agir, e aqui são algumas sugestões de ações que aqui a gente já vem tomando e tem dado certo, e principalmente evidenciar para vocês o papel do RH e como ele pode ser mais estratégico tendo em vista essa mudança. Então, para a gente começar, quando a gente fala de risco psicossocial dentro da NR1, eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção. Assim como o João e o Daniel mencionaram, quando a gente fala dessa atualização, a gente não está falando em transformar a empresa em um consultório de psicologia. A gente está falando em uma gestão organizacional. Então, a atualização normativa, ela trouxe o risco psicossocial formalmente, né, para dentro do PGR, mas a gestão desse risco não acontece apenas na visita técnica, ela acontece diariamente.
na forma como as pessoas são lideradas, na forma como as metas são estruturadas, na forma como os conflitos são conduzidos. E é aqui que o RH assume um papel estratégico. A segurança do trabalho, ela vai fazer uma visita e identificar e classificar o risco, né? Assim como o Daniel explicou, a metodologia da CETRAB é através da visita técnica, o técnico de segurança vai fazer uma avaliação qualitativa. Então, ele vai verificar o ambiente, ter algumas conversas ali, e isso vai ser identificado dentro do PGR. Mas quem vai acompanhar os indicadores que sinalizaram esse risco é o RH. O RH ele tem que acompanhar o absenteísmo, turnover, ele recebe relatos informais dos colaboradores praticamente todos os dias, né? Descontentamentos, dúvidas. Então, o RH ele é esse porta-voz que também recebe muitas informações. O RH conduz entrevistas de desligamento, estrutura as políticas internas. Então, assim, o risco psicossocial ele não é um evento isolado, ele não está presente só no momento da visita do técnico. Ele é um reflexo do que é a organização do trabalho dentro daquela empresa. E assim, do ponto de vista jurídico, a responsabilidade da empresa, ela não está ligada à existência do risco, porque todo ambiente de trabalho ele possui algum nível de risco organizacional. A responsabilidade da empresa, ela está ligada na omissão. Então, o que protege a empresa não é dizer que não há o risco, porque pode ser que, através do levantamento do técnico, ele tenha uma classificação, até que seja alto. E isso não é o risco para a empresa. O que protege a empresa é demonstrar que ele está sendo monitorado. Então, mesmo que ele seja classificado como trivial, mas ele não tenha um acompanhamento do RH, da gestão da empresa, então ele não está sendo monitorado, entendem? Então, toda essa mudança, ela vem em cima de uma gestão organizacional mesmo. Por isso que é bem importante a gente desassociar essa questão clínica da psicologia, né? Assim como o João, ele mencionou, né, que algumas empresas vêm colocando psicólogos dentro da organização. Eu acredito que, assim, se for dentro de um plano estratégico, respeitando principalmente a LGPD, né? Porque quando a gente fala de aplicar avaliações psicológicas, tem um profissional da saúde que pode ter acesso àquelas informações, inclusive aos resultados daquelas informações. Então, bastante cuidado com essas conduções e acessos a informações de saúde que, às vezes, o RH não deveria ter, tá bom? Então, partindo para os pilares, o primeiro pilar, gente, é a prevenção. A prevenção, gestão de pessoas, ela significa estrutura, método, clareza. Então, muitas empresas ainda enxergam, por exemplo, a pesquisa de clima organizacional como uma ferramenta motivacional. Só que, se a gente olhar pela ótica da gestão de risco, ela é um instrumento de diagnóstico. Ela permite identificar a percepção de sobrecarga, falha de comunicação, problemas de liderança, conflitos internos, antes que isso se transforme realmente em um adoecimento ou até um passivo trabalhista. Então, também a gente tem a avaliação de liderança, que é um ponto central. Diversos estudos, acredito que vocês acompanhem também, mostram que o fator mais associado ao estresse ocupacional não é a atividade em si, mas é a forma que ela é conduzida. Então, as lideranças, quando elas são despreparadas, elas geram inseguranças, conflitos, pressão excessiva. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação da liderança e trabalhar também um treinamento para que essa liderança ela seja efetiva. Treinamento sobre conduta e assédio. Eles são mecanismos claros de mitigação mesmo do risco jurídico. Quando a empresa ela demonstra que orienta os seus gestores sobre limites comportamentais, ela reduz significativamente a produção e a probabilidade de condenações, por exemplo, por dano moral. Até o João mencionou, né, sobre a questão de assédio moral e como isso tem sido confundido, e como que a gente, dentro das empresas, a gente pode realmente prevenir o assédio moral da forma correta, com campanhas, palestras, treinamentos, até para orientar.
os próprios colaboradores, porque o assédio moral ele não acontece só por parte do líder. Ele pode acontecer horizontalmente, então, entre os próprios colegas de trabalho, ou até do liderado para o líder. Então, a gente tem que fazer essas campanhas educando mesmo as pessoas e orientando do que é, como que é prevenido, o que que a gente aceita aqui na empresa, o que que não é aceitável. Política clara de comportamento. Quando a gente tem, né, uma política de comportamento, código de ética, canais formais de comunicação, isso estrutura um ambiente organizacional. A ausência de regra dentro de um ambiente organizacional é um dos maiores fatores de insegurança interna. Então, se a gente não tem um caminho claro, se a gente não tem um treinamento, se a gente não tem uma boa liderança, tudo isso acaba gerando uma insegurança para o ambiente de trabalho. E o que a gente tem que pensar dentro do RH, principalmente, eu sei que o RH, aqui eu tenho RH, segurança do trabalho, até alguns donos de empresa participando. E a gente tem que pensar em todas essas ações de prevenção não como um custo, mas como um mecanismo de proteção para a empresa. Porque ao longo desse webinar, né, eles foram pontuando algumas ações que a segurança do trabalho vai tomar e mandar isso para o RH. É muito importante que o RH trate essas informações e documente elas. Então, quando a gente investe na prevenção, na verdade, vocês estão se protegendo como empresa e para futuras fiscalizações, auditorias ou até processos trabalhistas, é isso que eles vão querer ver. A evidência de que a empresa está tomando a devida ação. Agora, o segundo pilar é o monitoramento. E aqui eu queria dizer que entra um ponto fundamental. O risco psicossocial, ele não se gerencia com opinião, sabe? Com achismo. Ah, eu acho que o ambiente está legal. Eu acho que está indo tudo bem lá no setor. Ah, a meta tá boa, tá batendo meta, tá indo tudo bem. Não, a gente gerencia risco psicossocial com dados. Então, quais são esses indicadores que a gente pode ter para avaliar o risco psicossocial dentro do RH? Indicadores de absenteísmo. Então, o absenteísmo, ele é um indicador organizacional muito relevante. Quando há um aumento recorrente de faltas, principalmente em determinados setores, isso pode sinalizar uma sobrecarga, falha na liderança. E aí é o papel do RH ter esse olhar um pouco mais analítico para esses dados. Afastamentos por CID também, né, relacionados e transtornos mentais, eles não devem ser analisados de forma isolada. Um caso pontual, né, um CID que a gente tem, um afastamento ou um afastamento com uma periodicidade alta, ele não vai definir o cenário todo. Não é porque eu tive um CID relacionado, um CID-F, como a gente fala, que isso já vai definir que eu estou com um risco alto. Não, a gente tem que olhar o padrão. Qual que é o padrão estatístico que a gente está observando? E sempre destrinchando esses dados, né? Então, o absenteísmo normalmente a gente mede da empresa inteira. Notou que teve uma curva de aumento nesse absenteísmo? Vai filtrando por área, por setor, por liderança, e até vocês conseguirem chegar nesse ambiente que realmente está precisando de uma ação. Turnover elevado também pode ser um indicativo de problema estrutural. Então, se uma área ela apresenta uma rotatividade muito acima da média, também é o papel do RH investigar a causa. O turnover, né? Ele indica que tem muitas entradas e muitas saídas dentro daquela área. Então, sempre trabalhar as pesquisas de saída, entender os motivos que são correlacionados, trabalhar isso junto com a liderança daquele setor para a gente alcançar uma mudança efetiva. As entrevistas de desligamento, que nem eu mencionei, se elas forem estruturadas, elas são fontes muito ricas de informação. A gente sabe que quando o funcionário sai, ele tem vários descontentamentos, acaba trazendo coisas que às vezes não existem, mas a gente consegue notar ali uma correlação, né? O RH ele tem esse acesso ao que realmente pode ser uma ação exagerada dentro de uma ação que o líder tomou, uma reação, né, exagerada, ou então, um aspecto pessoal, ele aproveitou a pesquisa de saída para falar mal da empresa mesmo, mas comecem a ter um olhar um pouco mais apurado. Poxa,
todos os que saíram tiveram apontamentos que foram correlacionados. Então, isso está gerando algum indicativo para nós. Canal de denúncia, eu até vi que algumas pessoas já começaram a perguntar sobre canal de denúncia. Qual que é a importância? Ele precisa ser externo, né? Acho que foi essa a pergunta. Ele precisa ser externo, ele pode ser interno. A importância do canal é que ele seja estruturado, né? Então, que se tenha uma segurança mínima para que o colaborador consiga fazer essa comunicação sem ser rechaçado, sem se sentir ameaçado por fazer aquilo. Por quê? Muitas vezes a gestão, a alta gestão da empresa não está vendo o que está acontecendo dentro de uma área. E é muito importante esses canais para que isso gere um alerta para o RH. E ao contrário do que é visto, né? Muitas vezes, quando a empresa vai instituir um canal de denúncia, é visto como uma ameaça. Nossa, agora a gente vai ficar. Agora, sei lá, vão inventar coisas e mandar no canal de denúncia, agora a gente vai ficar exposto. Mas, na verdade, o canal de denúncia ele é um mecanismo de proteção para a empresa. Por quê? Porque ele dá a oportunidade para a empresa tratar o problema antes disso virar um passivo trabalhista, por exemplo. Antes disso virar uma denúncia, antes disso virar uma fiscalização. Então, o funcionário que tem uma queixa, ele vai no canal de denúncia e às vezes não é nem só uma queixa, às vezes é uma dúvida. Fico com receio de perguntar para minha gestão. Então, ter esse canal de denúncia, ele abre mais um espaço entre o RH e seus colaboradores. Quando a gente fala do pilar de monitoramento, monitorar, ele é antecipar. E quando a gente antecipa, a gente reduz o passivo, reduz os riscos. Então, o monitoramento é muito importante. E o terceiro pilar é a mitigação. Quando a gente fala de identificar os riscos, né? Tudo isso que o João, o Daniel pontuaram aqui, qual é a parte técnica, é só o começo. Na verdade, o que demonstra a maturidade organizacional é a capacidade de agir diante desse sinal de alerta. Então, a gente teve realmente ali a visita de um técnico e ele viu alguma questão que chamou atenção, entrou em contato com a gestão, olha, realmente a gente tem problemas. Qual que vai ser a ação da empresa? Então, é preciso ter planos de ação estruturados e documentados. Né? Então, é uma das principais blindagens jurídicas da empresa é ter plano de ação acompanhados, estruturados e que eles sejam efetivos. Então, se uma pesquisa, por exemplo, ela aponta um problema de liderança, é necessário registrar qual ação foi tomada. Treinamento, feedback estruturado, reestruturação da área. Então, não basta também a gente fazer um monte de coisa. Vou fazer agora pesquisa de clima, vou colocar aqui os psicólogos, vou fazer. Mas qual ação efetivamente a empresa está tomando? Foi identificado, a gente tem um problema. Como que está sendo tratado? Existe um plano de ação? Mediação de conflitos, né? Ela deve ser conduzida de forma formalizada, né? Documentada. Conversas, elas não geram uma prova de gestão. Isso é uma coisa que eu sempre bato na mesma linha, na mesma tecla, que é documentem as ações, documentem plano de ação, documentem inovações que vocês vão fazer, porque é tudo isso que um fiscal do Ministério do Trabalho, ou então que num processo trabalhista, é o que vocês vão ter que apresentar. Então, não adianta a gente ter, não, mas eu conversei com o líder. E cadê? Cadê a ata de reunião? Cadê a ação que foi tomada? Não, a gente sempre faz treinamento sobre assédio. Tem lista de presença? Então, a gente sempre tem que pensar nessa documentação. Em alguns casos, a reorganização de equipes ou redistribuição de atividades, ela pode ser uma medida de controle. A empresa ela precisa demonstrar que avaliou alternativas. Então, a gente está com um problema, vamos reorganizar as equipes, vamos aplicar um treinamento, a gente está com um conflito, vamos fazer a mediação do que está acontecendo. Então, sempre demonstrando a ação da empresa. Quando for necessário, né, um apoio especializado externo, ele também demonstra essa preocupação. Então, até na contratação
de palestras profissionais. Eu gostaria de contratar, por exemplo, com a CETRAB, uma palestra de assédio moral, voltado para assédio moral, voltado para a atualização da NR1, riscos psicossociais, trabalhar isso dentro dos departamentos. Isso é super possível e demonstra que vocês estão preocupados com essa adequação. O ponto central, gente, é que a empresa ela não pode ser omissa. Ela precisa mostrar que analisou, que decidiu e que registrou. Esse é o ponto central dessa mudança. Então, os técnicos, a segurança do trabalho, nós, né, da CETRAB, vamos fazer essa avaliação inicial para vocês. Então, o que for de levantamento de risco técnico, é o que o João falou, vocês estão garantidos. Só que a partir daí, o RH precisa tomar as ações em cima disso. Tá bom? Eu queria até complementar, antes de passar para o próximo slide, que é relacionado muito à psicologia, à questão da exigência de avaliação psicológica coletiva. Na verdade, a norma ela exige gerenciamento do risco organizacional, não obrigação de teste psicológico. Então, se a empresa optar por produzir esses instrumentos, ele deve ser feito com o critério técnico e atenção à proteção de dados, tá bom? Eu estou frisando bastante isso porque essa é uma das dúvidas que aparecem muito no RH. E a gente tem que voltar o foco para a organização de trabalho e não na avaliação clínica, tá bom? Então, como que a gente consegue comprovar que a gente está fazendo uma gestão? Ai, Carol, apareceu aqui um fiscal do trabalho. Ai, Carol, recebi um processo pedindo assédio moral e tá falando que a gente tinha risco psicossocial. O que eu faço para evidenciar? Então, a comprovação da gestão, ela acontece por meio da documentação consistente, assim como a gente vem falando. Então, a gente precisa ter o PGR atualizado, indicadores acompanhados periodicamente, registro de treinamentos, planos de ação formalizados, atas de reunião quando for necessário, relatórios internos. Quando tiver uma fiscalização ou ação trabalhista, o que vai ser analisado não é apenas a existência do risco, é a conduta da empresa diante dele. A pergunta que a empresa tem que se fazer não é eu tenho risco? Porque toda empresa tem. Todo ambiente de trabalho tem risco psicossocial. A pergunta que a empresa realmente tem que se fazer é: eu consigo demonstrar que eu acompanho e gerencio esse risco? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Eu queria deixar claro para vocês o que não é essa atualização. Então, ela não é a obrigatoriedade de avaliação psicológica coletiva, não é um aumento automático de custo, porque esse é um receio que a gente tem também, né? Então agora eu vou ter que aumentar meu custo e vou ter que fazer treinamentos externos. Não, os treinamentos que eu mencionei, né, voltados para assédio, até mesmo a criação de canais, pode ser um e-mail que vocês destinem só ao recebimento disso. Podem ser ações internas do próprio RH, não necessariamente um custo. Não é motivo para alarmismo, assim como o João trouxe, e não é uma burocracia desnecessária. Na verdade, essa atualização, ela é uma evolução do gerenciamento de riscos, ela traz uma gestão organizacional muito mais estruturada, a integração que é tão importante entre a segurança do trabalho e o RH. Inclusive, aqui na CETRAB, a gente tem no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem acompanhar, uma série que é de pessoas para pessoas, onde a gente já vem falando sobre como é importante que esse elo, né, entre RH, segurança do trabalho e jurídico caminhem juntos, porque um depende do outro e um apoia o outro. Então, como essa mudança, essa integração fica ainda maior? Porque muitas vezes nas empresas é visto como setores separados. Existem muitas empresas que eu acredito que estão aqui, que inclusive não tem um setor de segurança do trabalho, tem uma consultoria. E aí, como que a gente integra isso? Tirando mais as dúvidas, pegando aquelas informações que a gente trouxe, né, da consultoria e trabalhando efetivamente elas no RH. Não é só a CETRAB lá, fazer a avaliação do risco, emitir o PGR e pronto, acabou o risco psicossocial. Não, a gente tem que pegar aquilo e realmente, olha, deu qual classificação do risco, o que está no plano de ação. E isso não só para o risco psicossocial, né? Para todos aqueles que são levantados dentro do PGR,
existe o campo do plano de ação que muitas vezes a gente acaba passando despercebido. Então, sempre que é emitido esse documento, é muito importante que a gente tenha atenção ao que foi pontuado pelo técnico, para que isso vire uma ação efetiva dentro da empresa através do RH. E essa atualização também traz mais segurança jurídica para a empresa. E quais são os benefícios? Redução do passivo trabalhista, como eu falei, a gente trabalhando todas essas condutas antes, a gente evita processos trabalhistas por assédio moral, por adoecimento do trabalho, redução de afastamentos, porque a gente também vai estar trabalhando em campanhas, vai estar trabalhando em ações para reduzir aí o absenteísmo, fortalecimento da cultura organizacional, então fazendo as pessoas se sentirem mais seguras, né, em estarem naquele ambiente, e maior previsibilidade jurídica. Antes da gente ir para as perguntas, só para eu finalizar minha parte aqui, eu queria dizer para vocês, colegas de RH, que a inclusão do risco psicossocial, ela não tem que ser encarada como uma ameaça, com medo, como algo que vai prejudicar a empresa. Na verdade, ela representa a evolução da gestão organizacional. As empresas mais maduras, elas não vão negar o risco, porque como a gente falou, todas as empresas têm risco. Na verdade, elas vão gerenciar com método, dados e principalmente responsabilidade, tá bom? Eu vou trazer aqui algumas perguntas que a gente recebeu no nosso forms que a gente enviou para vocês lá no e-mail. E depois eu vou dar uma olhada aqui no chat enquanto a gente vai para os outros temas e a gente responde algumas para vocês também, tá bom? Então, a primeira pergunta, Daniel e João, né? Se vocês quiserem responder. A empresa é obrigada a aplicar teste psicológico em todos os colaboradores por causa da NR1? Eu acredito que essa a gente já até respondeu, né, Dani? Você falou um Exatamente. pouco, eu falei um pouco, eu falei um pouco sobre isso. A verdade é que não, né, gente? Não existe uma obrigatoriedade pela NR1 de aplicar testes psicológicos ou de inclusão do exame avaliação psicológica dentro do ASO por conta dessa atualização. É isso, né? Querem complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo, Carol. Vamos já partir para a segunda pergunta. Toda empresa obrigatoriamente terá risco psicossocial no PGR? Sim. Toda empresa, mesmo com um funcionário, com dois funcionários, com 10 funcionários, elas terão a inclusão do risco psicossocial no PGR, que é a gestão dos riscos, né? Assim como nós temos hoje do risco químico, físico, químico, biológico e ergonômico. Isso Respondi? aí, certo. E se a empresa nunca teve afastamento por saúde mental, Dani, ainda assim precisa avaliar esse risco? Precisa sim, tá, pessoal? Não é o risco, a avaliação dos riscos psicossociais, ela não está interligada a um afastamento por saúde mental. Não é porque eu tenho um afastamento por CDF que eu vou fazer essa avaliação por conta disso. Não. A avaliação dos riscos psicossociais, elas devem constar nos documentos e deve ser feita independente de ter afastamentos na área ou não, tá bom? Foi aquilo que eu falei. O fato de constar esses riscos no PGR, nas documentações técnicas, não vai causar nenhum impacto para vocês quando a gente fala de alíquota, quando a gente fala no percentual do relatório analítico e assim por diante. É apenas para constar que nós estamos fazendo a gestão desse risco, tá bom? Isso Bom, aí. se E se aparecer, aparecer uma é isso. denúncia de Continua, Carol, assédio, o continua. risco automaticamente vira alto? Depende, Carol. Se eu tenho uma empresa com dois funcionários e eu tenho uma denúncia de assédio, logo é 50%. Aí o risco realmente está alto. Mas não, pessoal, vocês não devem se preocupar com esse tipo de coisa, tá? É aquilo que eu falei para vocês. O que nós temos que ter, na verdade, é uma gestão desses riscos, tá? Olha, teve um caso, dois, três, boa parte das empresas terão aí denúncia de assédio, terão funcionário que não está satisfeito, e aí, na verdade, ele até acaba direcionando essa insatisfação para o outro lado. Gente com problema pessoal que acaba não conseguindo muitas vezes desassociar esse problema pessoal, aquilo que ele tem dentro da sua família, aquilo que ele tem no dia a dia, ele não consegue desassociar isso dos problemas que ele tem e das dificuldades que ele encontra dentro da empresa.
Então, aquilo que eu falei para vocês, nós temos que ter um filtro e fazer todas essas avaliações com moderação. De novo, fiquem despreocupados, que aquilo que precisar dar de apoio, aquilo que precisar dar de suporte para vocês com relação ao tema e do risco psicossocial, nós estamos prontos, estamos preparados. Podem ficar despreocupados. Passamos aí, sinceramente, ao longo dos últimos, pelo menos aí 10 meses, 12 meses, estudando, entendendo, verificando formas de avaliação, verificando, esmiuçando planilha do governo para poder dar esse suporte para vocês aí, poder tirar essas dúvidas que vocês estão nos apresentando e dizer de forma bem clara que é muito mais tranquilo do que aquilo que nós estávamos imaginando. Podem ficar despreocupados que nós estamos prontos e preparados para atendê-los, para atender a legislação e para dar o suporte que vocês precisam aí. João, só complementando, né? Quando a gente fala de denúncia de assédio, o mais importante não é se ele muda o risco automaticamente para alto, é se houve a investigação, mesmo que seja um Exatamente. funcionário. Teve a denúncia de assédio, precisa ter a investigação da ocorrência, a conversa com um funcionário e principalmente a documentação de que aquilo foi investigado. Muitas vezes a gente pode ter muitas denúncias de assédio, só que após a investigação, a gente chega a conclusões de que aquilo não influencia no risco da empresa. Então, é importante o RH ele estar ali presente mesmo e acompanhando esses canais quando eles existem, tá bom? Tá certo. Se após a avaliação da CETRAB e elaboração do PGR, a empresa teve um aumento significativo de afastamentos CID-F e denúncias no canal, é necessário uma reavaliação do PGR? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala da avaliação da CETRAB, suponhamos que depois que a gente inseriu os riscos no PGR, os riscos psicossociais, tudo mais, a empresa teve esse aumento de afastamentos, teve aumento de denúncias. É necessário incluir isso no PGR de alguma forma? Vamos lá, pessoal. É mais ou menos um complemento da pergunta anterior. O fato de ter denúncias, de ter afastamentos, não automaticamente aumenta o risco ou diminui o risco. O que precisa ser tratado? Exatamente a fonte. Precisa ser feita a gestão disso. Precisa ser feita essa análise. Realmente esses afastamentos CDF, eles têm ligação com a empresa? Isso foi investigado? Foi feita uma análise naquele setor? Ou essas denúncias que nós recebemos, elas realmente condizem com a realidade? Foi conversado com o funcionário? É muito parecido, tá, pessoal? Só dando um exemplo aqui, tá? É muito parecido quando a gente fala de um acidente de trabalho. Normalmente, quando acontece um acidente, a empresa, não, já vamos abrir a CAT, já vamos seguir. Não, pessoal, vamos por partes primeiro. Vamos fazer uma investigação desse acidente. Vamos entender se realmente ele aconteceu, como aconteceu, se existe alguma forma da gente tratar para que ele não aconteça de novo. Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, é da mesma forma, tá, pessoal? Não é pelo fato de ter afastamentos, ter aumentado denúncias, que automaticamente já vai impactar no PGR. Tá bom? E para a gente finalizar essas perguntas, João, se você puder responder para a gente, qual que é o maior erro, né? Você que está aí lidando com empresas de vários segmentos, né? Muitos clientes aí, qual que é o maior erro que as empresas podem cometer em relação aos riscos psicossociais? O maior erro que eu enxergo, falando agora de forma técnica, é a não gestão desses riscos. Se você identificar o risco, esse risco for classificado, ele está colocado dentro do seu PGR e você não tomou nenhuma ação, aí sim você pode. Isso, para mim, é um dos maiores erros, tá? Passível de fiscalização e multa, inclusive. Que a empresa ela poderia, já que ela identificou, já que ela classificou os riscos, ela poderia ter tomado alguma ação. Se ela não tomou alguma ação, ela foi omissa. Se ela foi omissa, ela vai responder por isso. Legal. Foi essas perguntas, gente. Eu vi que o chat está com algumas perguntas. Eu vou dar uma filtrada aqui, tentar resumir para eles responderem no final. E agora o Daniel, ele vai abordar um pouco das novas regras de 2026. A gente mandou um boletim informativo da CETRAB e surgiram algumas dúvidas
né, relacionado à periculosidade para motociclistas. Então, o Daniel vai abordar um pouquinho aqui para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, a gente marca um novo webinar só nesse tema, tá bom? Então, podem ir mandando aqui também. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças das normas regulamentadoras que teremos aí ao longo desse ano aqui de 2026, tá? Nós liberamos, como a Carol comentou, um boletim informativo nos últimos dias, na semana passada, informando dessas mudanças, na mudança na NR15, da mudança na NR16, da mudança na NR1, e nós recebemos algumas dúvidas. E como nós já tínhamos esse webinar marcado para falar sobre os riscos psicossociais, a gente já aproveitou um momentinho desse webinar para a gente comentar também sobre as principais mudanças e explicar para vocês de forma um pouco mais coesa o que vai impactar para vocês e o que vai mudar a partir desse ano. Tá bom, pessoal? Vamos falar primeiro aí na questão da NR15 e da NR16. Uma das mudanças que teve a partir de abril de 2026 agora é referente à transparência dos laudos de insalubridade e dos laudos de periculosidade. A partir de abril, esses documentos eles devem estar disponíveis para algumas entidades. Então, por exemplo, deve estar o laudo de insalubridade e periculosidade, além de estar disponível para os funcionários eles terem acesso a esse documento, eles também devem estar disponíveis para os sindicatos da categoria, tá bom, pessoal? Então, é necessário que esses documentos eles estejam disponíveis para a visualização dessas entidades, tá bom? Essa é uma das principais mudanças é, que tiveram agora na NR15 e na NR16. E precisam ser documentos técnicos, tá, pessoal? Quando a gente fala de um laudo de insalubridade e um laudo de periculosidade, eles não são documentos que podem ser feitos pelo técnico de segurança. São documentos que só podem ser elaborados após uma avaliação quantitativa de agentes químicos, físicos, avaliação técnica dos agentes biológicos, né, e também deve ser realizado por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho, tá bom, pessoal? Como eu comentei, é um documento técnico que ele te dá a certeza de que tal atividade, tal setor, tal função, ela é insalubre ou é periculosa ou não, tá bom? Então é necessário esse laudo tanto para pagamento dos adicionais, como para deixar de pagar esses adicionais. Tá bom, pessoal? Outro detalhe que será incluído também agora a partir de abril, referente ao adicional de periculosidade para os motociclistas, tá bom, pessoal? Qual que foi a principal mudança, tá? Da NR16? É justamente isso. Agora, as atividades com motocicleta, elas também são enquadradas como periculosas. Mas, Daniel, como assim? Então, se eu tenho um colaborador que uma vez por semana ele pega a moto e ele se desloca ali um trajeto de 20 minutos até o meu cliente para fazer uma reunião, então essa atividade agora é periculosa? Não, pessoal. Quando nós falamos de periculosidade para os motociclistas, a própria legislação ela é bem clara e ela diz que nós estamos falando de atividades que realmente trabalham em cima de uma motocicleta, tá? Então são realmente, por exemplo, motoboys, mototaxistas, são trabalhos realmente em que a jornada de trabalho do colaborador é em cima de uma moto, tá? É diferente quando a gente fala de um colaborador que ele se desloca de casa para o serviço, do serviço para casa, mesmo que ele utilize a moto da empresa, não se enquadra como periculosa, porque a exposição desse colaborador nessa atividade é esporádica, é muito eventual, tá bom? E mesmo que seja uma atividade habitual, mesmo que o colaborador, ele todos os dias, ele sai com a moto, ele se desloca com a motocicleta, se a exposição dele for muito reduzida, então, se, por exemplo, durante uma jornada de 8 horas, ele utiliza a moto todo dia, mas durante a jornada de 8 horas, ele está no trânsito, ele está na rua durante 20 minutos, por exemplo, também não vai ser classificado como periculosa. Tá bom, pessoal? Além também de outras atividades também que trabalham com motocicleta. Tá bom, pessoal? Então, acho que ficou bastante claro.
E um outro detalhe também, tá, pessoal? Quando a gente fala da principal mudança também, que agora teremos a partir de maio, que é o que nós abordamos durante todo esse webinar, que é referente aí à questão dos riscos psicossociais e que eles devem constar também nos documentos ergonômicos, devem constar nos documentos PGR, PCMSO, e como que isso deve ser tratado, que foi o que nós abordamos aqui ao longo desse webinar. Tá bom? Pessoal, acho que ficou claro, né? Acho que a Carol ela já fez Perceberam o impacto disso, né? algumas separações Perceberam. aí de algumas perguntas que nós recebemos aqui ao longo do chat, né? Acho que é importante a gente falar antes da conclusão, né, Carol? Aham, pode ser. Eu estava falando do impacto do Referente à motorista. parte técnica, Dani, o que eu vi que o Hum, pessoal está com bastante dúvida é principalmente de laudos que já foram emitidos e estão vigentes. Resumindo, porque eu vi que algumas pessoas mandaram e falaram, minha dúvida também, ou mandaram nesse mesmo sentido. Então, o laudo foi emitido, por exemplo, em setembro, em agosto, ele está vigente. Só que não Uhum. foi incluído ainda os riscos psicossociais. Como que a CETRAB vai fazer para fazer essa adequação? Legal, maravilha. É muito tranquilo, tá, pessoal? Eu vi essa pergunta no chat mesmo, né? E como que funciona? Suponhamos que nós temos aí um documento do mês de outubro, certo? E na época não foi incluído esse risco psicossocial. Como que vai ser feito agora? Vai ser feita uma atualização desse documento, tá bom, pessoal? Vai ser feita uma revisão agora nos próximos dias, dentro desse mês de março, no próximo mês de abril. E vai ser incluído esse risco psicossocial da forma como nós abordamos nesse webinar. Tá bom, pessoal? Então vai ser incluído de acordo com o que o nosso técnico identificou no momento da visita na época. Se necessário, nós faremos uma nova visita para fazer essa avaliação de forma um pouco mais assertiva, tá bom? Mas tudo isso será inserido. Vocês não vão ficar com esse documento desatualizado, tá bom? E se tiver algum documento, por exemplo, Daniel, eu tenho o meu documento que ele vai vencer no mês que vem, em abril. O meu documento que eu já tenho, que está válido hoje, ele vai ser atualizado? Não. Esse documento que vocês já possuem, ele continua da forma que está, e esses riscos psicossociais serão inseridos somente no novo documento, que vocês receberão no próximo mês, no mês de maio. Tá bom? Acho que Eu ficou vi que a claro. Turi está bem participativa. Tem a Thaís, o Mário, mandando várias perguntas aqui. Parabéns, pessoal. Thaís, falando um pouco sobre os registros, não sei se eu já acabei respondendo durante a apresentação, mas qual tipo de registro o RH pode ter para mostrar que está monitorando os riscos, além dos treinamentos e indicadores? Atas de reunião. Então, sempre que você for ter uma conversa, sempre que você for ter um treinamento, tudo isso precisa ser documentado. E se for um plano de ação, ele também precisa ser documentado. Quais são os responsáveis, sempre tendo muitas evidências das ações que vocês estão tomando. Também foi perguntado sobre o canal de denúncia, se ele precisa ser contratado de forma externa. Precisar, não precisa. Você pode fazer um canal, tem empresas que fazem, por exemplo, caixinhas de denúncia, elas ficam num local um pouco mais reservado, estratégico, onde os colaboradores escrevem num papel e colocam ali. Tem empresas também que dão acesso a um e-mail com, por exemplo, eu criei um e-mail X com login e senha e disponibilizo para os funcionários. Todo mundo consegue entrar lá dentro e mandar um e-mail para o RH. Isso também pode ser uma forma, né, de ter um canal de denúncia, uma linha direta. Só que existem hoje, principalmente com a entrada, né, dos riscos psicossociais, muitas empresas que trabalham com canal de denúncia acessíveis, tá? A partir de, por exemplo, R$ 50 por mês, R$ 80 por mês, você já consegue ter um canal que ele é rastreável e externo. Por que que é bom quando ele é externo? Porque ele é mais confiável, né? Quando a gente tem uma caixinha, pode ser que o seu colaborador lá do RH, eu não sei se é você, Thaís, né? A do RH, mas assim, pode ser que o colaborador receba uma denúncia sobre ele mesmo. E quando é um papelzinho, quem me garante que ele não vai guardar aquilo e colocar no bolso e nunca vai ser tratado? Então, quando a gente tem um canal e isso dá acesso para a própria gestão da empresa ter essa visibilidade, isso acaba sendo muito mais efetivo. Não obrigatório, mas é bom para o RH ter esses canais e hoje em dia eles estão cada vez mais acessíveis, tá bom?
Deixa eu ver que eu tinha visto mais algumas perguntas. Ah, aqui também. Referente a atestado de psicólogo. Não tem nenhuma alteração com a entrada dos psicossociais na NR1 a aceitação do que está na convenção coletiva. Então, se a convenção coletiva de vocês prevê que não é abonado atestado de psicólogos, às vezes dentistas também, né, que só se for caso emergencial, então eles também não são aceitos. Isso nada muda. Por mais que as pessoas estão cobrando, eu acho que cabe uma orientação do RH justamente do que são esses riscos psicossociais, como eles podem ser tratados dentro da empresa, mas não abonar uma terapia, porque o atestado do psicólogo muitas vezes é hora de terapia, e isso não necessariamente é durante o horário de trabalho, tá bom? Deixa eu ver mais alguma. Hum, Referente à parte técnica, é mais essa dúvida mesmo, viu? De data. Teve uma agora sobre a moto, Dani. Uma série de notícias sobre o trabalhador que opta em vir trabalhar de moto. As empresas serem penalizadas. Isso é verdade? Legal, pessoal. Então vamos lá. Sobre a questão da moto, tá? É aquilo que eu comentei. O fato do deslocamento do colaborador de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não caracteriza como uma atividade periculosa, tá? Inclusive, a própria NR16, ela descreve isso de forma muito clara. Mesmo que ele utilize a moto da empresa, tá? Para fazer esse deslocamento, não é considerado como para fins de periculosidade. Tá bom? Então, quanto a isso, pode ficar despreocupada que não tem nenhum critério. Outro detalhe também, eu vi uma outra dúvida aqui, um pouco antes, perguntando assim, ó, há um número mínimo de empregados para a implantação da NR1? Vamos lá, a partir do momento que a empresa ela tem um colaborador em regime CLT e já tem a necessidade de elaborar um PGR, uma análise ergonômica e assim por diante, ela já precisa fazer essa gestão dos riscos psicossociais, tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que vocês têm a obrigatoriedade de realizar um PGR, vocês já têm a obrigatoriedade de fazer essa gestão dos riscos psicossociais também, tá bom? Ô Dani, a Nathalie, ela colocou uma coisa aqui que também veio nas outras perguntas, que é referente aos laudos terem sido renovados sem a visita técnica. É, Adiantando, né, antes da sua explicação, normalmente quando acontece uma renovação, a gente se baseia também na avaliação que foi feita pelo técnico lá no inicial. Então, se de alguma forma foi notada alguma coisa que é relevante para uma nova visita, ela é realizada. É isso, não é, Dani? Exatamente, tá? Um outro detalhe também, tá? Normalmente, quando a gente faz uma renovação dos documentos, se no momento da renovação nós identificarmos que teve muitas mudanças no processo produtivo da empresa, se teve muitas mudanças no ambiente de trabalho, nas máquinas que são utilizadas, aí nós fazemos uma nova visita, fazemos um novo levantamento. Mas se normalmente, né, eu digo aí que é 95% dos casos, se for realmente a mesma exposição do ano passado, nós até mesmo utilizamos o mesmo levantamento do ano passado, tá, pessoal? Aí, a principal dúvida que eu vi agora aqui é referente aos riscos psicossociais. Ah, eu recebi o meu laudo atualizado, mas não foi feita a visita, então como que vai ser feita essa avaliação dos riscos psicossociais? Foi aquilo que eu já tinha até falado, tá, pessoal? Se necessário, se nós enxergarmos que nós não temos subsídios suficiente para fazer essa avaliação dos riscos psicossociais, nós marcaremos uma visita nos próximos dias para fazer essa avaliação, tá bom? Mas se nós enxergarmos que não, de acordo com a última visita que nós fizemos, né, não é necessário uma nova visita, a gente já tem esse embasamento, já consegue fazer essa avaliação, possivelmente será incluído com base nisso, tá bom? Eu vi também aqui uma outra dúvida perguntando assim, ó, tem como fazer a gestão do risco psicossocial já na entrevista com um novo funcionário? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de avaliação dos riscos psicossociais, risco psicossocial ele está presente no ambiente de trabalho, então na empresa. Então não tem como eu fazer uma avaliação para um funcionário que nem chegou, ele nem está no ambiente de trabalho da empresa.
Então, a avaliação ela tem que ser feita com os funcionários que já estão presentes, que já são colaboradores, já estão há um tempo na empresa, que aí sim eles podem dizer se existe pressão, se existe estresse, se existe, Isso. se já existiu algum caso de assédio, e assim por diante, tá bom? Então não pode, É, não tem como ser feita essa avaliação no funcionário que não nem chegou, que nem conhece a sim. realidade da empresa. É porque, na verdade, a gente precisa muito desassociar uma avaliação clínica à avaliação do ambiente. Ainda a gente confunde o que são fatores pré-existentes no funcionário, né? Então, fatores psicossociais já existentes no funcionário e existentes no ambiente. Então, o que que a gente mede na segurança do trabalho? Os existentes no ambiente, é isso que vai influenciar. Então, por isso que surge essa dúvida. Realmente, não tem como a gente medir se ele não vivenciou o ambiente. É, o Wilson perguntou, Dani, sobre prestar alguma informação através do e-social. Essa atualização no PGR vai ser necessária alguma informação? Legal, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de e-social, quando a gente faz atualização, quando a gente fala de e-social, na verdade, a gente fala de 4 eventos, né? Que são os eventos de segurança do trabalho que nós fazemos essa gestão. Entre eles é o S2210, que é a abertura de CAT, tá? Então não tem nada a ver aí com a questão dos riscos psicossociais. O 2220, que é o ASO, né? O 2221, que é referente ao exame toxicológico, que são empresas que têm aí o motorista. E o 2240, que é o evento de risco. Esse evento de risco, ele utiliza como base o LTCAT, um documento previdenciário, tá, pessoal? Não é um documento trabalhista. Quando nós falamos de documentos previdenciários, os riscos de mecânicos e de acidentes e riscos ergonômicos, eles não saem nesses documentos, tá? Então, no LTCAT, por exemplo, não vai sair esses riscos ergonômicos, não vai sair esses riscos psicossociais, então não vai ter nenhum impacto, tá bom? No PPP eletrônico que ele é transmitido, aparece lá no portal do meu INSS para o funcionário, não vai constar nenhuma questão de risco psicossocial, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Beleza. E a última que a Thaís tinha enviado sobre o tema, né, que a gente estava falando do canal e que as pessoas não querem que seja o RH, é justamente para não ter essa. Para se ter uma imparcialidade, né? Eu também recomendo que seja um canal externo. E as pessoas falando pelos corredores que estão doentes pela empresa, qual ação efetiva tomar? Como RH, eu te recomendo rodar uma pesquisa de clima, e aí, pelos dados e através dos dados, você conseguir ver qual é o setor que mais tem reclamação, quais são os tipos de reclamação, e aí você vai trabalhando campanhas específicas, tanto de treinamentos para aquela área, ações motivacionais, ações para a liderança daquela área, que muitas vezes acaba impactando. Então, é através de pesquisas rodadas que a gente consegue ter uma especificação melhor dos dados. Essas conversas de corredores, gente, a gente que é do RH, a gente sabe que sempre vai acontecer. Mas o que vale para a gente é aquilo que está documentado. Então, rodem pesquisas, tenham uma avaliação contínua para vocês conseguirem realmente metrificar esses riscos e tratar eles da forma efetiva, tá bom? A Eu vi uma outra última, Dani, dá pergunta aqui. tempo? Dá tempo da gente fazer. O pessoal tá animado, graças a Deus. Eu vi uma outra pergunta aqui também, bem interessante. A CIPA pode ajudar na percepção dos riscos psicossociais? Pessoal, pode sim, tá? Aquilo que a gente comentou anteriormente, a gestão dos riscos psicossociais e dos demais riscos, ela deve ser feita internamente pela empresa, tá? Então, quando a gente fala de risco psicossocial, a CIPA ela é muito importante porque ela também tem uma frente que é o assédio, né? Então, a CIPA, como ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela também tem esse papel crucial. Então, sim, ela é muito importante para fazer essa gestão, essa avaliação, e entra bastante naquilo que a Carol até comentou alguns minutos atrás, tá, pessoal? Então, não, o fato de ter um assédio, de fato de ter aí uma denúncia, tá? Não significa que de fato ocorreu. Isso precisa ser tratado. E a CIPA pode ser aí uma oportunidade para ser feita essa tratativa junto com o time de RH, junto com o SESMIT. Tá bom?
Teve mais algumas perguntas aqui, elas são um pouco mais específicas, né, da DM Urban. Tem um aqui que é RH, se você pudesse identificar qual é a empresa, o que está falando que os laudos vencem em julho de 2026. A gente vai entrar em contato com vocês através do e-mail para verificar os casos mais específicos, tá bom? Uhum. Eu vi Então, por aqui, hoje é tá? isso. Oi, desculpa. Só fazendo um último complemento, tá, pessoal? Eu vi aqui a fala do RH é da VR7, né? Se eu não me engano. Falando dos Tá. laudos que vencem no mês 7, né? Se já podem entrar em contato, podem sim, tá, pessoal? É aquilo que eu falei, a gente está fazendo essa atualização e vai ser feita ao longo desse mês de março, e o próximo mês, o mês de abril. Então é aquilo que eu falei. Se nós identificarmos que conseguimos fazer essa atualização com base na última visita que nós fizemos, nós faremos. Se não, nós marcaremos uma nova visita. E eu acho que isso se enquadra também na dúvida aqui nessa outra dúvida aqui, falando que foi feito o levantamento em 2023, a gente está com 36 Uhum. colaboradores, gerou essa dúvida. Então, possivelmente, tá, pessoal, vai ser feita essa nova visita para a gente fazer essa avaliação de forma mais assertiva, tá? Vocês podem ficar despreocupados com isso. A gente não vai colocar nenhuma informação aleatória nos documentos de vocês, tá bom? Vai ter um embasamento, técnico necessário, tá bom? Sim. E também lembrando, né, assim como o Daniel e o João já falaram sobre a cartilha do Ministério Público do Trabalho, não foi definido um critério específico. Eu até vi que algumas das perguntas falaram sobre questionário, que algumas pessoas estão aplicando questionário. Sim, pode ser questionário, pode ser workshop, pode ser avaliação qualitativa, pode ser até conversa com a gestão. Então, tem muitos casos que a gente fez a avaliação realmente em 2023, mudou o quadro. Vai ser feita uma conversa com a gestão antes para a gente entender essa necessidade de realmente ir até o ambiente, porque muitas vezes com a gestão a gente já consegue verificar, existe pesquisa de clima, existe avaliação da liderança, então tudo isso já vai influenciar para essa posição do nosso técnico de segurança, tá bom? Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo interesse de todos. Fico à disposição também, né, para apoiar meus colegas RHs. Se vocês quiserem tirar dúvida, como implanta, como que faz, podem me procurar também. E para a gente finalizar, querem finalizar? João, Daniel? Deixar bem claro, Carol, que assim, nós estamos preparados aí com estratégia, com segurança jurídica, com conhecimento técnico, para dar o apoio e o respaldo que eles precisarem, né? A gente, graças a Deus, está bem estruturado em toda essa questão do risco psicossocial. Então, para não ter nenhum tipo de pânico, para não ter nenhum tipo para não gerar nenhum tipo de nervosismo, ou como vamos fazer, ou mesmo desespero, estamos a partir podem ficar despreocupados aí que aqueles que são nossos clientes, aqueles que nós atendemos, nós deixaremos aí tudo muito bem redondo e daremos respaldo para o que vocês precisarem aí para que possam atender a legislação e, na verdade, ter uma gestão segura aí desses riscos, desses novos riscos também aí, né? Só uma piada que eu esqueci de falar, viu? O que vai encarecer agora com relação ao motoboy é o preço da pizza aí, né? Porque vai ter que parar a periculosidade para o motoboy, então vai encarecer o preço da pizza também, viu, pessoal? Muito obrigado pela atenção e permaneça à disposição do que vocês precisarem aí. A Aline falou que a pizza já tá cara. Tá mesmo, é Muito isso aí, obrigado, gente. Eu viu, fico na pessoal? Cetrab, tá bom? Se vocês quiserem me procurar, é carolina@cetrab. Eu vou deixar meu e-mail aqui também. Fico à disposição. Eu também fico à disposição, tá bom, pessoal? Qualquer outra dúvida que vocês tiveram, que não deu, não tivemos a oportunidade de responder aqui no webinar, vocês podem mandar para a gente por e-mail, tá bom, pessoal? Que a gente vai tratando e vai conversando com vocês por e-mail, tá bom? Estamos aqui para dar esse suporte para vocês. Até a próxima. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Tchau, Até mais. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.